Em 1986, uma única explosão em uma usina nuclear na Ucrânia mudou o nosso mundo para sempre. Hoje, a gente vai fundo para entender a anatomia do desastre de Chernobyl. Nosso roteiro é o seguinte: a gente começa com um teste de segurança que deu terrivelmente errado, depois mergulha na explosão em si, vê como tentaram gerenciar o caos e, por fim, explora o legado duradouro que Chernobyl deixou para todos nós. Pois é, tudo começou com um teste. Parece uma ironia, não é? No dia 26 de abril de 1986, a equipe da usina nuclear de Chernobyl se preparava para uma simulação de segurança. Mal sabiam eles que estavam, na verdade, prestes a iniciar a maior catástrofe nuclear da história. Olha, a usina já tinha um problema de segurança conhecido. Se a energia externa caísse, os geradores de emergência a diesel demoravam cerca de 1 minuto para ligar. 1 minuto? Pode não parecer muito, mas num reator nuclear é uma eternidade. A ideia do teste era justamente essa: usar a energia que sobra na turbina, enquanto ela ainda está gerando por inércia, para manter as bombas de resfriamento funcionando nesse intervalo crucial. Era, na verdade, uma solução bem engenhosa para um problema bem perigoso. No papel, o procedimento parece bem direto, como dá para ver aí nos passos. Só que o grande problema não foi o que eles planejaram fazer, mas como fizeram. As condições do reator já estavam instáveis e, para conseguir levar o teste adiante, várias regras de segurança fundamentais foram simplesmente ignoradas. E é aqui que a tragédia realmente começa a tomar forma. Um atraso solicitado pelo controlador da rede elétrica de Kiev empurrou esse teste super complexo para o meio da noite. A equipe do dia, que estava preparada e tinha treinado, foi para casa. E quem assumiu? Um novo turno. Uma equipe que não estava preparada para as complexidades desse teste, pegando um reator que já estava, digamos assim, se tornando muito instável. Essa combinação de atrasos, pressa e falta de preparação acabou criando a tempestade perfeita, sabe? Foi o cenário ideal para uma falha catastrófica. A essa altura, a equipe estava, na verdade, brigando contra a própria física do reator. A queda de potência tinha causado um acúmulo de um subproduto chamado xenônio 135. Pensa nesse xenônio como um veneno para a reação nuclear. Ele absorve os nêutrons e meio que sufoca a reação. Com o reator envenenado, se tornou quase impossível aumentar a potência de novo de um jeito seguro e controlado. Para a gente ter uma noção da escala do que estava por vir, é bom lembrar que, em condições normais, o reator 4 produzia 3.200 megawatts de energia térmica. Na época, isso era energia suficiente para abastecer uns 10% de toda a Ucrânia. Mas, em uma fração de segundo, a potência disparou. E não foi o dobro nem o triplo. Ela explodiu para mais de 30.000 megawatts. Isso é pelo menos 10 vezes o limite máximo de operação. Foi uma liberação de energia violenta e praticamente instantânea. E por que isso aconteceu? Por causa de uma falha de projeto fatal. Na maioria dos reatores, as bolhas de vapor na água funcionam como um freio para a reação. Mas nesse tipo de reator, o RBMK, era o exato oposto. O vapor agia como um acelerador. Então, mais vapor significava mais potência, que criava mais vapor, num ciclo vicioso. Para piorar ainda mais, as hastes de controle, que deveriam ser o freio de emergência, tinham uma ponta de grafite que, ironicamente, causava um pico de energia inicial ao ser inserida. Ou seja, ao apertarem o botão de desligamento de emergência, eles, na verdade, pisaram fundo no acelerador. O resultado foi devastador. À 1h23 da manhã, 2 explosões gigantescas arrancaram a tampa de 2.000 toneladas do reator, jogando ela longe. O núcleo de grafite, brilhando em brasa, ficou totalmente exposto ao céu, iniciando um incêndio terrível. Com o reator em ruínas e um incêndio lançando radiação direto para o céu, começou uma batalha desesperada e heróica para conter um desastre sem precedentes, uma batalha contra um inimigo totalmente invisível. Os primeiros a chegar, os bombeiros, não faziam a menor ideia do perigo. Eles achavam que era um incêndio elétrico comum. Eles viram pedaços de grafite espalhados pelo chão, sem saber que cada pedaço era um fragmento do núcleo do reator, emitindo uma quantidade letal de radiação. Um deles pegou um pedaço e disse: "Tá quente". Eles não sabiam que o calor não era o que iria matá-los. O que se seguiu foi uma das maiores operações de limpeza da história. Mais de 500.000 de pessoas, que ficaram conhecidas como liquidadores, soldados, mineiros, engenheiros, foram enviadas para a zona do desastre.
Eles fizeram coisas inimagináveis, como apagar os incêndios radioativos e limpar os destroços do telhado com as próprias mãos, muitas vezes com pouquíssima ou nenhuma proteção. Só que a radiação não respeitou nem os esforços de contenção, nem as fronteiras. O desastre rapidamente se tornou um problema global, com consequências que se espalharam por todo o continente europeu. Para a gente colocar a escala em perspectiva, o desastre de Chernobyl liberou aproximadamente 400 vezes mais material radioativo na atmosfera do que as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki juntas. 400 vezes mais. É um número difícil até de imaginar. E este slide mostra muito bem como o fardo da precipitação radioativa foi desigual. Por causa dos ventos naqueles dias, a vizinha Bielorrússia, mesmo com a usina sendo na Ucrânia, recebeu a maior parte da contaminação, cerca de 60% do total. O custo humano imediato foi trágico. 2 mortes na explosão e outras 28 nos meses seguintes por síndrome aguda da radiação. Já as consequências de longo prazo para a saúde de centenas de milhares de pessoas, bom, isso continua sendo um assunto de muito estudo e debate até hoje. No começo, a União Soviética tentou esconder a catástrofe. O mundo só ficou sabendo do desastre 2 dias depois, quando os alarmes de radiação soaram em uma usina nuclear na Suécia, a mais de 1.000 quilômetros de distância. Foi essa detecção externa que forçou o Kremlin a admitir que algo terrível tinha acontecido. O evento deixou uma marca permanente, não só criando uma zona de exclusão gigantesca, mas mudando para sempre a conversa sobre energia nuclear no mundo todo. Conter os restos do reator 4 tem sido um desafio de engenharia que atravessa gerações. A primeira solução, o sarcófago, foi construída às pressas. Hoje, ele está coberto por uma das estruturas móveis mais ambiciosas já construídas, o novo confinamento seguro, uma arca de aço colossal, projetada para durar pelo menos um século. O impacto político foi igualmente massivo. A tentativa desastrosa de encobrir o acidente expôs a fragilidade do sistema soviético. Isso não só forçou a política de glasnost ou a abertura de Mikhail Gorbachev, como muitos historiadores argumentam que a desconfiança gerada por Chernobyl foi um dos pregos no caixão da União Soviética. Chernobyl forçou uma reavaliação global sobre a segurança nuclear, levou a reformas críticas, a cooperação internacional e, claro, a criação da zona de exclusão que hoje, paradoxalmente, se tornou um refúgio para a vida selvagem. E assim, enquanto a natureza lentamente retoma a zona de exclusão, que a gente fica com uma pergunta profunda. Mesmo que a vida selvagem retorne, será que a natureza pode realmente se recuperar dos nossos maiores erros?